Graça e paz, quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia. E eu quero te perguntar, você já perdeu alguma coisa que você teve que procurar e aquilo te incomodava porque você queria achar de todo jeito e procurava e procurava? Tem gente que tem o dom de procurar as coisas, né? Minha mãe, quando a gente perdia alguma coisa, a gente falava assim: mãe, ajuda eu a procurar. Minha mãe ia num monte de lugar até achar. Você se lembra de alguma experiência assim? Você se lembra de ter encontrado este algo, e este algo que você encontrou te deu muita alegria? Você já pensou quando está com dor? O Alex é muito mole com dor. Jomar, a mulher reclama se você é mole com dor. Fala assim: deixa de moleza. Depois do futebol, né? Fala-se que nós, homens, somos mais mole, as mulheres são mais... Gente, não existe um dormômetro, né? Quando a gente vai e o médico quer saber a intensidade da nossa dor, o que ele fala? Numa escala de 1 a 10, qual a intensidade da sua dor? A dor ela é muito subjetiva, e o valor que nós damos às coisas, às vezes, também é muito subjetivo, né? Aquilo que você dá valor, e às vezes alguém vai dizer assim: mas é só uma caneta. Não, mas só isso? Temos até algumas frases, né, para tentar consolar as pessoas. Não ajuda muito, mas a gente tem mania de usar, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos. Peraí, perder é ruim. A gente gostaria de recuperar o que se perdeu. E é nesse sentido que eu quero trazer aqui o Evangelho de Lucas. Lucas, ele vai beber na fonte de Marcos. Lucas também vai pegar outro grupo de ditos de Jesus, né, chamada fonte que é a de reunir materiais para escrever seu evangelho, né, a sua pastoral para a sua comunidade. Ele tem entonações, peculiaridades, perspectivas diferentes do Mateus e diferentes do Marcos, porque a comunidade dele é uma comunidade que fica na fronteira, fica ali na fronteira entre o mundo judaico e o mundo gentio. Por isso que no texto aqui do Marcos, ou do Lucas, nós temos muito o que? A presença do estrangeiro, do diferente. Porque lá a convivência entre cristãos judeus e não judeus era muito forte, né? Cristão gentil. E como que você dá uma pastoral para uma comunidade que vive muito dos resquícios da cultura anterior? O capítulo 15 parece ser assim vamos dizer assim, o coração do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque ali ele faz uma apresentação de uma pastoral para ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de convivência entre aqueles que são judeus e aqueles que não são gentios. O que é que provoca essas 3 parábolas tão conhecidas aqui no capítulo 15? Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. É o início do capítulo 15 que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aí Jesus conta uma primeira parábola, Jesus conta a segunda parábola, Jesus conta a terceira parábola, para que estes fariseus, estes doutores da lei, entendessem que não há distinção
entre aqueles que eram judeus, cristãos, e aqueles que eram cristãos gentios. Mas é difícil a gente desvincular da cultura, né? Imagine só, na cabeça do fariseu a ideia de pureza e impureza. A gente é cheio disso, né? Vocês são mais novos, vocês não têm ideia, mas antes a gente não podia ir no cinema. Na minha adolescência não podia ir no cinema, era pecado. Quantas coisas a gente não podia fazer, porque falava, isso é impuro, isso é pecado. Agora imagina para os judeus que estavam acostumados a se purificar do gentio. Ele não é judeu, logo ele é um goi, um gentio. Nas linguagens exegéticas de Kiko, gentalha. Agora a refeição hoje, como que é? A gente come cada um no seu pratinho, com o seu talher, mas naquela época era numa panela só. Todo mundo punha a mão. E Jesus, ele resolve comer com esses caras e colocar a mão na mesma cumbuca que esses caras colocavam. Como é que você vai ficar puro se você põe a mão na comida que o cara que é impuro acabou de pôr a mão? Dá para entender a dificuldade desses fariseus em compreenderem que Jesus queria os impuros perto dele, porque o ministério dele era para os impuros. Eu quero então trazer para vocês algumas lições dessas parábolas. A primeira lição: o Deus apresentado nessa parábola, uma hora apresentado como pastor, outra hora apresentado como proprietário de dracma, outra hora como pai amoroso, é alguém que procura incansavelmente aquilo que perdeu. Sabe quando você perde algo de valor e fala, não, eu não vou sossegar enquanto eu não recuperar, enquanto eu não reaver. Eu sei que está por aqui, eu vou atrás até achar. Procurar o que se perdeu. Essa é a característica do nosso Deus. Ele quer recuperar aquilo que lhe pertence. A humanidade. Não é só um grupinho, só os judeus. Uma segunda característica é que Deus valoriza a todos sem distinção. Eu sou da área de humanos, mas algumas contas básicas eu sei fazer. Então me ajudem aqui na questão de porcentagem. 1 para 100 é quantos por cento? Uma ovelha no meio de 100 ovelhas, essa uma ovelha equivale a 1% do rebanho. 10 moedas e a pessoa perde uma, essa uma moeda equivale a 10% da riqueza daquela mulher. 2 filhos, se perde um, esse um filho é qual porcentagem? 50%. Não importa se é 1%, se é 10%, se é 50%. Quando perde a gente quer recuperar. Não importa se é ovelha, se é moeda ou se é o filho. Nós queremos recuperar. O nosso Deus não faz distinção. Todos são importantes para Ele. 3. Como igreja, nós temos um discurso muito bonito, marcado pela proclamação do Evangelho, mas nós parecemos nos envolver muito mais nas nossas ações internas como igreja. Somos tremendamente egoístas, somos pessoas que acabam por imitar os fariseus. Não queremos nos misturar com o mundo, não queremos as impurezas do mundo. Na lei era muito claro, você não deve andar com uma pessoa ímpia, nem que for para guiar ela na lei. E a gente às vezes faz isso.
A gente não quer andar perto de pessoas porque nós achamos que elas vão fazer mal para nós, nos tornar impuros. E Jesus fazia o contrário, ele falava: sou eu do lado delas que vou torná-las puras. É ser sal fora do saleiro. É entender que o nosso papel é o papel de salgar por onde nós passamos. Nós vivemos às vezes um puritanismo, um pietismo que cria um mundo separado do real. A gente vive um transe de espiritualidade que não corresponde com a necessidade das pessoas na caminhada do cotidiano. A pastoral da nossa igreja, como é que ela faz para lidar em lugares difíceis, como os lugares onde estão plantadas as nossas igrejas? Qual resposta nós conseguimos dar à prostituição, à violência, às dificuldades? Não. O jovem do Senhor se afasta dessa vida de pecado e desses pecadores. Como que nós somos influência no mundo onde nós estamos plantados? Quero concluir dizendo que nós precisamos nos posicionar como verdadeiros representantes desse Evangelho, como verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que assumem responsabilidade de procurar aquilo que foi perdido, de achar, festejar e se alegrar porque foi encontrado. Vencer o preconceito que nos impede de acolher aqueles e aquelas que são diferentes e que é fácil nós transformarmos eles em anátemas. Esses daí são malditos. A nossa religião muitas vezes é violenta. A nossa religião tem que ser a religião que acolhe e que traz esse povo. Eu fico pensando num versículo bíblico que a gente interpreta errado. Diz o versículo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a gente lê assim, na cabeça da gente, na mentalidade: as portas da igreja têm que prevalecer contra as forças do diabo. Parece que nós estamos falando da porta da igreja. Não, o diabo aqui não entra, não. Aqui não, compadre. Não. A Bíblia está dizendo que somos nós que metemos o pé na porta do inferno. Entramos lá dentro e sacamos gente de lá. Tem sermões que nós fazemos a dedução e entregamos. Outros são indutivos, e hoje eu quero dizer para vocês, a conclusão é indutiva. Eu quero deixar perguntas. O que seria para nós o sentar com um impuro? O que seria comer na mesma panela que essas pessoas, entendendo que elas não nos contaminam, mas nós é que vamos fazer diferença na vida delas? Como você aplica o desafio à sua vida de ter a responsabilidade evangelizadora? Essa resposta é você quem vai dar. Senhor Deus, fala conosco e continua ministrando a Tua palavra no nosso coração. Assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém.